Fala pessoal, aqui é o Wilson Pedroso, analista político e executivo de campanhas eleitorais, com mais de 30 anos de experiência. Você está no nosso podcast Política Real. Aqui nós tratamos a notícia política de uma forma equilibrada e com credibilidade. Os nossos convidados são pessoas importantes do cenário político. Hoje estou recebendo empresário e senador pela República por São Paulo, senador Giordano. Giordano, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Senhor, um imenso prazer aí participar do seu projeto. Eu acho que é um projeto muito interessante para o nosso público, né? Ainda mais as pessoas que começaram a tornar especialistas de política, né? Então, eu acho que esses especialistas de política de plantão vão gostar muito de assistir e, às vezes, ouvir o seu programa, que é uma coisa muito inteligente. E o nome, né? O título do programa, né? Política na Real. E aqui a gente veio fazer política na real e, pela nossa amizade, fazer um papo bem franco e bem real. Senador, eu fui curto na sua apresentação porque eu conheço sua história de vida, eu sei que você tem uma história de vida especial, né? Outro dia eu estava assistindo um Bial e a Rita Lee disse que o Chique era chato. Mas ela era uma referência, porque o Bial falou, ó, você conquistou sucesso, conquistou patrimônio, e ela falou assim, chique, ser chique é chato. O legal é a trajetória. Você tem uma trajetória de vida especial. Você nasceu aonde? Você nasceu em São Paulo? Sou da Zona Norte de São Paulo. Nasci ali na região do Jaçanã, né, na Zona Norte. E comecei minha vida logo cedo, né? Comecei minha vida aos 13 anos de idade. Minha mãe era uma funcionária que prestava serviços públicos. Quando me teve que se operar e sentiu uma pessoa meio que inválida na vida dela. E aí se viu comigo para me sustentar. Eu sou um filho único de uma mãe solteira. Falaram que 12 anos você foi empacotador. Como que é isso? Eu comecei na Galeria Pajé. Eu tinha um rapaz na minha rua, um amigo meu, que o pai dele tinha uma lojinha na Galeria Pajé, na 25 de março, de bijuteria. E todo sábado eu ia com ele lá para ajudar a empacotar a mercadoria que ia para o Nordeste, e o pai dele dava uma caixinha para gente. Aí um belo dia, todo sábado o pai dele pagava uma feijoada para gente. Aí um belo dia eu falei, pô, João, vamos comer uma coisa diferente. Minha mãe estava acostumada a me levar, minha mãe é sacoleira, né? Me levava na Rua da Graça, ali na região do Bom Retiro, para comer um cachorro-quente gostoso. Vamos comer? Ele falou, puta, que lugar mais próximo para comer um cachorro-quente na ladeira Porto Geral. Mas vamos lá. A gente foi lá, chegamos lá, uma salsicha ruim, pão murcho e tal. Eu falei, pô... Isso quando você era empacotador? Isso, empacotador. Eu voltei já com a história de falar, João, eu vou montar um carrinho de cachorro-quente na frente da Galeria Pajé. Você tinha o quê? Uns 13 anos? Aí eu já tinha de 12 para 13 anos. Cheguei em casa, conversei com a minha mãe, acostumado a comer o purê da minha mãe, que é um pouquinho de leite, um pouquinho de queijo ralado, era uma coisa gostosa. Minha mãe falou, vamos encarar, filho, vamos lá. Compramos um carrinho, pedimos para o dono da Galeria Pajé na época, ele deixou a gente trabalhar na porta da Galeria Pajé e começamos a trajetória de vendedor ambulante de cachorro-quente na região da 25 de março. Você sabe que eu tenho uma história parecida também. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, e sem necessidade, eu sou um filho de classe média, mas eu gostava muito de trabalhar. Eu trabalhei na cantina da escola, tinha 12 anos, e ao final era no recreio, ao final o Beto, que era o dono, ele me dava um lanche e um refrigerante como pagamento. Mas eu quero chegar porque eu também vendi cachorro-quente. Então, eu quis frisar muito a tua trajetória, porque lembra muito da minha também. Eu, quando tinha 18 anos, vendi cachorro-quente, montava barraca na Brasleme, em frente, para quem é de Santana deve conhece, que era em frente àquele bar Papagaio Vintém. Então, eu montava, desmontava de madrugada e, no outro dia, trabalhava como office boy na Gazeta Mercantil. Mas, voltando para a tua história. Isso com 13 anos. E aí você falou da sua mãe. Sua mãe... foi uma mãe solo, né? O que a gente fala, mãe solteira, é isso? Hoje em dia se tornou uma coisa até moderna, né? Eu acho que minha mãe estava até além do tempo dela, né? Então, na verdade, minha mãe me criou basicamente sozinha. Um pouco diferente da sua trajetória, a gente trabalhava para comer e para dormir. A gente trabalhava... Por isso que eu frisei a diferença. Para comer e para dormir. E a gente... Nosso extra era vender cachorro-quente no Vale do Angabaú quando tinha festa. Então... Diversas vezes eu me vi dormindo no colo da minha mãe, no escadão do Teatro Municipal, porque era mais barato a Kombi recolher o nosso carrinho no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Era muito mais caro quem desarmava as barracas de madrugada e queria estar em casa mais cedo. Então, a gente, por economia, dormia no escadão do Teatro Municipal para pegar a Kombi no dia seguinte.
E essa trajetória de cachorro-quente durou 5 anos da minha vida. Eu fui quase até os 18 anos de idade fazendo. E a política entrou na minha vida por causa disso. Isso é uma pergunta. Mas só antes, você conversa com sua mãe sobre a sua trajetória? Vocês já conversaram sobre isso? Porque eu fico imaginando o orgulho que ela deve ter de você. Não, Porque eu te conheço, então eu sei um pouco da história, posso falar, mas ela deve ter um orgulho, assim, deve olhar para você. Oi, senhor, a minha mãe mora comigo, né? O pessoal que me conhece muito bem fala, Dona Maria é minha mochila. Aonde eu estou, a Dona Maria está comigo. Então, a Dona Maria convive e discute comigo 24 horas as minhas ações, as minhas vitórias e as minhas derrotas com ela. Eu compartilho. Minha mãe é uma mulher lúcida, fez agora 77 anos, de uma lucidez muito grande, uma força de trabalho muito grande. Você está com quantos anos? Eu estou com 49 anos de idade. Então, minha mãe está muito comigo, minha companheira, está comigo direto. Até quando eu casei, eu falei para minha esposa, primeiro você tem que aceitar minha mãe, para depois aceitar o nosso relacionamento, que vai ser muito saudável para a gente. E aí, voltando ao que você está nos comentando, como que a política entrou na tua vida? Como que foi isso? A política entrou na minha vida logo na primeira semana vendendo cachorro-quente. A primeira semana vendendo carrinho, nós compramos um carrinho em 24 vezes para pagar. Na primeira semana, o Rapa veio e levou tudo. Levou o carrinho, levou a salsicha cozida, levou o pãozinho, levou o ketchup, levou a mostarda, a batatinha palha, levou tudo. Tudo. Pano de prato, bujão de gás, levou tudo. E minha mãe foi até na época não chamava subprefeitura, chamava regional. Regionais. Chamávamos regionais. Administração regional. A gente foi na administração regional, minha mãe foi lá contar a nossa história de vida. O regional ficou sensibilizado, mas ele falou assim, ó, aqui a salsicha já comeram, o carrinho já venderam para outra pessoa, aqui já foi. Aí nós começamos a entender o que era o sistema, que a gente estava indo contra o sistema. Então a gente começou a analisar como funcionava a rua. Mas como funcionava? A rua funcionava dentro de uma liderança. Você tinha um fiscal que era o líder da rua, que quem não pagasse não trabalhava na rua. Então todo sábado pagava-se um arrego para ele dar, para sub ou para quem for, na hierarquia. A gente descobriu que existia uma situação na rua. E essa situação nós começamos a fazer o quê? Começamos a participar da política. Aí descobrimos que tinha um vereador, que era o vereador daquela região. Começamos a ajudar ele, a pedir voto na rua, começamos assim. E a nossa pressão política diminuiu. E você ficou nessa trajetória de vender cachorro-quente até quantos anos? E ficou só naquela barraca ou você ou ampliou, teve 4, 5? Fiquei até 17 anos de idade e tivemos 4 barracas. 4 barracas. Aí não... Tivemos 4 barracas de hot dog e conheci muito bem a rua. Só para ter uma base, um dos maiores empreendedores da região, da 25 de março, nos dias de hoje, ele tinha um balcãozinho de 1 metro dentro da Galeria Pajé, comprou o terreno do lado e fez os maiores shoppings que existem hoje na região da 25 de março e do Brás. E ele começou com um balcãozinho. Eu costumo falar que nós começamos até junto, né, a trabalhar naquela região. Então, aos 17 anos, eu vendi, como diz um amigo meu, um grande empresário, um grande player brasileiro, ele falou, você não vendeu barraca de você vendeu o seu fast food, sua rede de fast food, né? Porque não existe uma rede de cachorro-quente hoje. Existe o Burger King, existe o McDonald's, e ele fala para mim que se eu tivesse levado mais à frente, eu poderia ter criado uma rede. E fui para um outro ramo. Eu fui para um ramo da confecção, fazer camisa promocional para política. Você trabalhou com essa questão de... Trabalhei. Fiz curso, brindes, né? Brindes. Fiz curso de silkscreen na Galeria do Rock. No 3º andar, aprendi a revelar tela, fazer fotolito, revelar tela. Aí no tanque da minha casa revelava a tela, fez a estamparia. Na casinha que a gente morava, era a cozinha industrial do nosso cachorro-quente, depois virou nosso berço para estampar camisetas. E qual foi a tua trajetória política? Se eu não me engano, você me disse uma vez que trabalhou na Câmara Municipal, mas foi só na Câmara e depois tocou a vida de forma empresarial? Ou você, antes de virar senador, além de trabalhar na Câmara, trabalhou no Estado, fez mais alguma coisa na política? Aí depois eu comecei a contribuir muito, pegar coordenação de bairro, coordenação de setor para um vereador de São Paulo, inclusive da Zona Norte, e eu comecei a ajudar muito ele, esse vereador, e sempre quando ele escolhia um partido para ir que vinha com o prefeito, a gente trabalhava junto, criava alguns escritórios políticos para trabalhar e eu sempre auxiliava ele. Então, comecei a me dedicar muito à política. Aí, quando ele ganhou a vereança, eu fui assessor dele político.
para ajudar ele no crescimento político dele, né? Desenvolver essa parte aí. Aí, no meio do caminho, eu encontrei o Bruno Covas, que estava ainda vindo de tinha acabado de perder uma campanha em Santos. Inclusive, foi o Bruno que nos apresentou, né? Foi o Bruno que nos apresentou. O Bruno tinha perdido uma campanha para vice-prefeito de Santos, acho que uma chapa ele e o Raul. Eu estava na campanha. Fui eu que convidei ele para ser vice. A vice ia ser a mãe dele. Aí o Raul Cristiano me liga e fala assim, olha, a mãe não quis. Você liga para o Bruno, eu era presidente da Juventude do PSDB. Não, eu tinha sido presidente da Juventude do PSDB e ele meu sucessor. E eu liguei para ele, ele estava na estrada. Eu falei, Bruno, você vai ser o vice do Raul aqui em Santos. Aí depois ele, não, peraí, vamos conversar. Mas fui eu que liguei para ele falando que ele ia ser o candidato a vice e participei daquela campanha. Aí, na época, tinha um amigo meu da Zona Norte, chamava Robertinho. Robertinho trabalhou muitos anos com o Mário Covas, e junto ao Zuzinha também. Aí o Robertinho falava, putz, isso é muito parecido de querer sempre estar na frente e tal. Tem um menino lá na praia que ele é neto do Mário. Ele está querendo subir para São Paulo para ser candidato a deputado. Você não quer vir trabalhar na campanha dele? Eu falei, puta, mas não tenho tempo, tem minhas empresas, tem minhas coisas, eu não tenho tempo. Ele falou, mas o pouco tempo que você fazer com ele é muito importante, tal, vamos se conhecer. Aí eu conheci o Robertinho através do Lelê, que é filho do Robertinho. Eu conheço os dois. Conheci o Lelê me apresentou. O Lelê do Jaçanã. O Lelê me apresentou para o Bruno e automaticamente as duas primeiras pessoas que eu conheci logo de cara foi o Fernandão e o Ricardinho Torres. Aí a minha relação política com o Bruno foi muito ligada ao Ricardinho Torres. Então era mais eu, o Ricardinho e o Bruno. Então a gente conhecia o Bana, conhecia os meninos, toda essa turma. E aí eu me dediquei muito politicamente a uma pessoa só, que foi o Bruno. Então eu peguei a trajetória do Bruno como Zuzinha, era o coordenador da campanha, aí no meio da campanha o Ricardinho Torres assumiu, o Bruno foi o mais bem votado na época. Na época foi. Depois ele ganhou de novo a reeleição, se tornou secretário do Meio Ambiente do Estado. Nessa eleição eu coordenei a campanha do Paulo Renato e fiz uma dobrada com o Bruno, e o Zuzinha era o coordenador na época, e eu fiz uma dobrada com o Bruno. Mas, ok, e agora um belo dia não, porque foi de uma forma triste, você acorda e vira senador. Você acordou e vira senador e o que você pensou? Assim, você ligou para sua mãe, virei senador. Você ligou para sua esposa. Hora que você se deu, qual foi o momento que você deu conta que você tinha virado senador? Porque foi por conta de uma fatalidade. O Major Olímpio era o senador, você era suplente, e ele veio a falecer por conta do Covid, que era até uma coisa inesperada, porque o Major Olímpio era, né, era grande, ele era presença atleta, presença marcante. Mas na hora que você acordou e falou assim, virei senador, qual foi o momento que caiu a ficha e qual foi a sua primeira reação? Na verdade eu participei, eu digo, 15 dias de toda essa trajetória do Major Olímpio ficar doente e o Major Olímpio falecer. Um dia antes do Olímpio diagnosticar o Covid positivo, ele estava almoçando comigo na minha casa. Ele foi almoçar na minha casa para me convidar para coordenar a campanha dele para governador. Porque ele já ia começar a projetar ser governador. Ele estava até afastado politicamente por uma briga política com o presidente da República. Ele estava tentando enxergar como é ficar com essa conjuntura. Eu estava vendo coisa de partido com ele político. Às 3 horas da tarde ele começou a se sentir mal, começou a suar. Falei, o que foi, Olímpio? Ele falou, preciso ir embora. E a gente estava no interior, era meio longe de São Paulo. Ele falou, preciso ir embora, estou me sentindo mal. Ele chegou na casa dele, me ligou e falou, cara, eu estou muito mal, estou tendo calafrio e tal. Ele foi para o hospital. No dia seguinte, ele diagnosticou com Covid. Ele acha que pegou numa comitiva que tem de prefeitos anualmente em Brasília, recebeu muito prefeito. Confederação Isso na época isso na época do Covid, ele acha que se contaminou lá. Desse dia para frente, ele se internou e desse dia para frente eu comecei a sentir o peso do Senado próximo de mim. Então eu comecei a fazer análise que isso podia vir a acontecer. E o Olímpio, lutando contra a doença, veio a falecer, mais ou menos, eu não me lembro, 10º dia de internado. E eu me peguei a receber uma ligação do Senado da República, falou, senador, você precisa entregar tais documentos que
se acontecer tal fatalidade com o senador Major Olímpio, você vai assumir o Senado da República. Fiz uma autorreflexão. A gente sempre está preparado para tudo na vida, né? Isso. Não acho que às vezes só para a morte, que eu acho que é muito difícil se preparar, mas as coisas do cotidiano, até a minha trajetória de vida, né? Que fui um ambulante, trabalhei na rua, eu acho que isso não seria tão impacto na minha vida, ao contrário. Só que a grande responsabilidade de não fazer o bem só para as pessoas que estão ao meu entorno, às vezes no CNPJ, nas minhas empresas, eu tenho uma responsabilidade maior, mega maior, de fazer o bom para uma população, que é nosso povo paulista, nosso povo brasileiro. Então, quando eu recebi e assumi o cargo, eu pedi a proteção de Deus, que eu sou um católico apostólico e acredito muito em Deus. Pedi para Nossa Senhora também, Aparecida, que é minha pretinha, minha parceira, pedi muita proteção, rezei muito, estudei bastante a Constituição, segundo um amigo me indicou, senador da República, me falou, Jordano, lê bastante, aqui é a casa dos estudos, fique inteirado do que está acontecendo no país, e o resto é seu coração e seu desejo. Isso que vai fazer regulamentar novas leis e impedir algumas, é o seu coração e a sua vontade. Eu fiz questão de contar um pouco a sua trajetória, porque tem uma palavra que eu guardo, que é a palavra vencedor. E não por acaso o final de vencedor vem escrito com dor. Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente nasceu feito, né? A gente não nasceu feito, a gente tem uma trajetória de vida para chegar até onde nós chegamos. Eu vou passar para o próximo bloco, que é um bloco que é histórias de campanha. Vou pedir para a produção passar uma vinheta e eu quero que você conte para nós um detalhe de campanha, algo curioso, algo engraçado, que você viveu ao longo dessa sua trajetória em campanhas eleitorais, que você compartilhe com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse nosso dia a dia, né, de campanhas eleitorais. Por isso eu vou pedir a produção passar a vinheta e a gente volta para falar sobre histórias de campanha. Senador, nesse quadro, a gente fala sobre histórias de campanha, né? Eu tenho diversas histórias e muitas vezes acabo compartilhando entre amigos e sempre existe a curiosidade, né? E no programa, no podcast, eu achei que esse quadro poderia ser algo especial de compartilhar coisas que a gente vive e muitas vezes as pessoas não têm acesso. Você tem alguma história de campanha legal que você possa compartilhar, que seja engraçada ou que seja curiosa? Eu tenho várias, mas eu tenho uma inusitada, uma diferente. O Bruno chegou para mim um dia e falou assim, Jordano, queria que você fizesse o vereador virar o prefeito da cidade, de uma cidade do interior, aí, do litoral. Aí eu falei, puta, Bruno, deixa eu entrevistar o cara para ver se ele tem capacidade para... Não, mas ele é bom, um menino bom, trabalhou com a gente na secretaria, um menino bom, vamos tocar. Atende o menino aí, vê o que você acha. Aí eu comecei a atender ele, viu o menino bom, maturo, bom. Aí a gente precisava fazer uma base política, também alguns vereadores, tá? Ele começou a trazer meia dúzia de vereadores para entender qual deles seriam os players para ganhar, né? Aí a gente começou a bater papo, tal, e o candidato estava lá, o prefeito, ele veio entrevistar os vereadores. Aí o vereador chegou lá, nós já estávamos na parte de tirar a sessão de fotos, já começar a conversar, para ver como eles conversam junto às gravações e tal. Eu estava preparando os caras para eles se apresentarem para a sociedade. Aí esse cara veio de terno, com a manga toda fechada aqui, de terno e tal. Eu falei, amigo, presta atenção, tira o seu terno, pega a sua camisa, dobre a camisa, acima do seu cotovelo, mostre trabalho, mostre que você está trabalhando. Você está com a manga arregaçada, faça gestos de trabalhar. Ele pegou, qual o nome do senhor mesmo, doutor? Eu falei, Jordano. Pô, o senhor é bom pra caramba, porque o senhor não é candidato, hein? Já que o senhor sabe dar tanta aula assim, que o senhor está falando todo, não sei o quê, tá. Vai o senhor lá no trecho pedir voto pro povo lá, vai ver como é que é gostoso. Pô, o senhor fala bem pra caramba. Peguei e falei, não é possível que esse cara está contando essa história para mim. O rapazinho lá, que era candidato a prefeito, começou a ficar lilás, verde, falou, não é possível trazer esse cara. Realmente eu não toquei a campanha dele para vereador, ele também perdeu. Ele perdeu. Não ganhou. Não conhecedor perdeu. Perdeu porque eu fiz de tudo. Agora, para o cara que queria mais espaço, mais quietinho, que obedeceu tudo e ficou quietinho, ele ganhou. Inclusive, na época, foi o mais bem votado na Câmara Municipal. Se tornou até presidente depois. Mas aonde chega isso? Esse barulho ficou na minha cabeça. Falou, puta, que o cara me desafiou.
Por isso que a gente construiu o Major Olímpio senador. E eu, o primeiro suplente. Para mim participar... Aí eu comecei a falar, o que é o player da política? Ser presidente da República ou você ser senador? Senador. Aí o amigo meu falou, não, mas ser senador por São Paulo, o maior estado das Américas, do mundo, porra, é um senador. Eu falei, então acho que eu vou ser senador. O Olímpio tem projeto futuro, capaz que sai no meio do mandato, eu assumo o senador, eu vou provar para esse vereador aí, esse candidato a vereador, que eu falei para ele, eu vou arregaçar as mangas. E a gente fez todo esse projeto para frente. Isso é um momento de bastidor muito interessante, que poucas pessoas sabem o que motivou muito a construir o Olímpio senador. Então, é isso. Isso é importante compartilhar as histórias. E você falou um negócio que é importante também. Já que é para sonhar, vamos sonhar grande, né? E candidato tem um problema também. Muitos candidatos não aceitam conselhos por conta de vaidade. E muitas vezes vão no caminho da derrota porque não têm a oportunidade de escutar e ouvir conselhos de pessoas que já participaram, já fizeram eleições. Obrigado por você compartilhar essa história interessante. Mostra o quanto é importante ouvir quem conhece campanha, mesmo que nunca tenha ido pedir voto, mas participou de campanha e conhece um pouco de campanha, que é o seu caso, agora ser senador, mas é o meu caso também, que sou executivo de campanha, mas nunca disputei voto. Bom, dando continuidade, eu queria te fazer uma pergunta. Você se acha um político radical ou moderador? Você é mais conciliador ou é um cara mais radical? Totalmente conciliador. Conciliador. Eu sou um político construtor de pontes. Estou te perguntando porque, é lógico, por cargas do destino, primeiro você filiou ao PSL, até porque o Major Olímpio era do PSL, e depois, por conta de um convite do presidente Michel Temer, você foi para o PMDB. Onde eu quero chegar? No dia 8 de janeiro, nós tivemos aquele episódio do quebra-quebra na Câmara, na Presidência, no Senado, na Câmara, Senado, Presidência e Supremo. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre esse episódio? Não, um episódio triste, muito triste para a história do país, muito triste. Eu, como senador, acompanhei o que aconteceu no dia seguinte, tudo quebrado, relíquias, histórias de lembrança do nosso Congresso, do nosso Senado rasgado, por momentos de emoção, levado a uma paixão pelo algo que é até a mais do que eles tinham para receber. Eu acho que esse momento do patriota, que se punha patriota naquele momento, eu acho que ele estava meio embriagado pela emoção. Parece um adolescente quando vai para a balada, nunca viu a balada, ele começa a beber, arrumar briga, e sempre foi um menino sempre bom na casa dele, ele virou um louco na noite. Então, eu acho que foi uma embriaguez de emoções, e aconteceu dia 8. Muito trágico para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo e para a nação brasileira. Muito trágico ter mexido na nossa história, no nosso momento. É rasgar a bandeira. O que eles não queriam, eles fizeram. Eles rasgaram a bandeira nesse momento. Agora, se perguntar para mim, você acha que tinha esquerda, direita, meio, centro naquele dia? Como é que é a sua posição? Mas é aí que eu quero chegar. Esse fato culminou agora numa CPI, né? Que é a CPI do 8 de janeiro, CPI do 8/1. Você acha que o reflexo vai ter mais reflexo negativo para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Para a direita? Para a direita. Porque eu vou te contar uma coisa de bastidores. Hoje eu sou base do governo federal. Sim. Hoje eu sou base, não. Eu sou base do governo desde o momento que eu me propus a estar com o governo federal. Eu sei, eu vi, você participou, Lula. Até em alguns momentos o Lula se aconselhava com você. Isso, a gente estava junto. Você compartilhava comigo. Isso, a gente estava junto, as histórias junto. Então a gente chegou à presidência novamente. E o que acontece? A coisa que a base do governo mais queria depois do dia 8 era a CPI. Só que a liderança do governo, contudo, achou que a CPI ia se tornar tanto novela das 8 que ia atrapalhar a atividade que a gente precisa apresentar nos 100 dias de governo, nesse primeiro ano de governo, para dar continuidade a um bom governo que foi prometido na campanha.
Então, uma CPI dessa forma, ela trava as votações, ela é voltado a outra emoção. Aí, então, a gente, na própria base, decidimos a não soltar a CPI. Eu acho que a outra linha de pensamento falou assim, ó, eles devem estar com medo, então vamos soltar a gente a CPI. Chegando no finalzinho agora, o que definiu a base do governo? A gente não queria, agora quem quer somos nós. Tanto é que agora a base do governo quer muito mais do que a suposta esquerda ao governo. Né? Você que está lá dentro, a CPI, você acha que é um instrumento político de pressão? É que agora você está falando que o governo aceitou a história da CPI, que no primeiro momento não tinha essa visão e não queria a CPI. Mas você acha que a CPI é um instrumento de briga política, de grupos antagônicos, da direita e da esquerda? E aí, complementando, você pode falar, você acha que a população presta atenção? É realmente uma novela isso? É um seriado onde capítulo 1, capítulo 2 e tal, e as pessoas, como tem muitas vezes porrada, um xingando o outro, dedo na cara, as pessoas acabam assistindo porque acaba tendo pancadaria? Infelizmente, a política virou um stand-up real, uma notícia das 8. Ela tomou o cenário. Mas as pessoas assistem, Não, acompanham? Totalmente. Essa maquininha aqui, ó, chamada celular, isso aqui deixou a pessoa online 24 horas por dia. Hoje em dia as pessoas antigamente não conseguiam dormir, ela pegava um livro, lia ou ela ligava a televisão. Hoje em dia ela pega o celular, não liga, nem lê livro, nem assiste televisão, ela fica no celular. Então a notícia, se o cara colocar a notícia aqui 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, está bombando. Então hoje essa situação online se tornou uma coisa muito assistida e dá muita ibope nisso daí. E hoje a política é um entretenimento. A pessoa quer ver política, o pau comendo, ele vai entender política. E você consegue enxergar o resultado da CPI? Você vai ter um resultado prático mesmo ou vai... Eu vou ser sincero. A minha base política é muito feita no socialismo e no autocapitalismo. Eu sou apaixonado pelo socialismo. Certo. Só que eu sou muito apaixonado pelo capitalismo player. Porque quem precisa na base, precisa na base. E quem precisa no meio, as grandes indústrias, os grandes capitais, players, conseguem alimentar o meio. Isso, é um, então, circuito. Eu trabalho nas duas vertentes, no socialismo. Então, eu acho que a gente poderia estar discutindo o prato de comida, discutindo habitação, discutindo saneamento básico, saúde, educação. Não ficar discutindo por que quebrou, por que invadiu. Eu acho que isso cabe já onde está. Já está na justiça. A justiça cabe, a justiça prendeu X pessoas, 1.000, 1.500 pessoas, tem 200 com pulseira, tem isso. A justiça está cuidando. Eu acho que isso não é para o ringue político do Congresso Nacional definir isso. Eu acho que o Congresso tem muito mais a que aprovar. Cuidar do nosso povo aqui, flexibilizar, mostrar a parte da economia estável para os grandes investidores acreditarem aqui nos players, para os players gerarem emprego nessa linha aqui de abastecimento. Você acha que as fake news ajudaram a esquentar esse episódio, ou ajudaram as pessoas a sair, que nem você disse, as pessoas foram para lá como se fosse uma balada, tomaram e ficaram malucos. Você acha que a fake news ajudou as pessoas irem para a rua com sentimento de quebra-quebra, de invasão? 100%. 100%. E aí, por que eu estou te perguntando isso? Porque o governo encaminhou uma PL da fake news, né? Eu não tenho opinião formada, porque escuto os dois lados, mas eu não tenho opinião formada e não quero fazer julgamento, né? Pré-julgamento. Ela é algo que realmente tem que ser regulamentado, fake news tem que ser uma coisa, não sei se a palavra regulamentado, tem que ser regulamentado, ou é o que muitos da oposição falam, que é um projeto de censura? Na verdade, a fake news, como o trânsito dela é dentro das redes sociais, dentro do celular, se tornou uma coisa opção. É muito parecido com o táxi.
A gente tinha um transporte urbano em São Paulo, através de ônibus e táxis. O único meio que você tinha. Aí veio uma empresa que era o Uber. É como se o Uber agisse em São Paulo sem regulamentação. Isso é a fake news hoje. Você não pega uma emissora de televisão, dos canais abertos, propagando notícia inverdadeira. Ela pode dar ênfase a um título. Ela pode distorcer a conversa. Mas fake news não. E se ela reproduz uma fake news na TV aberta, no dia seguinte, ou antes de terminar o programa, ela fala: essa notícia estava errada, demos a notícia errada. Na hora ela corrige. Você pega isso, rádio, televisão e jornais, você pega isso. Só que a fake news, ela não habitou nessas três potências de divulgação. De comunicação. Você pegar uma coisa direta, que ela é individual. Ela vai notícia para você. Ela é disparada aos milhares, mas recebe uma pessoa só. E as pessoas não têm discernimento, muitas vezes, de separar o que é verdade e o que é fake news. Né? É verdade. Hoje em dia, que a gente aconselha, dá um Google, escuta 5 vezes, pesquise antes de você replicar. Eu acho que você replicar fake news é um crime. Então, assim, eu sou totalmente a favor da regulamentação da notícia verdadeira. Verdadeira. Eu não estou regulamentando aqui que o Instagram, o Google, o TikTok, o PQP, ele deixe de noticiar. Não estamos discutindo deixar de noticiar. Não pode replicar mentiras. Entendeu? Não deixar a máquina replicar mentira. Essa mentira é a fake news. Então, eu sou a favor da regulamentação da notícia. Como hoje o jornal, a rádio e a televisão são regulamentados. Ao contrário, a credibilidade de uma jornalista que te liga pedindo para você um off ou um on, ela reproduz na íntegra aquilo que você falou. Ela pode colocar letras garrafais, tal frase que interessa para ela. Mas o fato é real. É uma credibilidade quando você assiste, quando você lê vou dar um exemplo de uma grande jornalista de credibilidade, Mônica Bergamo. Quando você pega uma Mônica Bergamo para você sabe que é verdade. Você pode replicar aquela notícia que ela é verdadeira. Ela constrói a notícia. O que não pode é hoje... Informações corretas. Isso. O que não pode hoje é você criar factoides, aquilo que te alimenta ao seu ego, a sua verdade, você cria cartaz, você distorce notícias, refaz, pega papel timbrado do Congresso, do governo executivo, cria uma carta, replica e divulga, e quem está na esperança de acreditar naquela posição aceita uma inverdade como uma verdade. Isso você conturba uma nação. Que parece que nós estamos surfando numa economia totalmente bacana, que dá para ficar brincando de verdade e de bandido, de mocinho, de quem está certo e errado, sendo que nós temos uma população gigantesca passando fome no dia a dia. Eu concordo com você que a fake news é algo ruim, porque é nítido que as pessoas, principalmente as mais velhas, ou as com menos acesso à informação, elas não têm discernimento para dividir o que é verdade e o que é fake news. E, muitas vezes, isso atrapalha elas e acaba levando elas num caminho ruim. Mas, saindo dessa questão de fake news, saindo dessa questão de 8 do 1, todo novo governo, o governo, quando é eleito, ele sempre tenta colocar alguns projetos de prioridades, né? E o tributário sempre aparece, o projeto tributário sempre aparece. O governo passado tentou passar 2 PEC, eu acho que uma era a PEC 45 e outra era a PEC 110, que, resumindo, elas diminuíam o número de... como que se diz? Elas simplificavam a tributação. Você é empresário e o que o empresário mais pede é simplificar a tributação. Agora, o governo Lula não foi diferente. O ministro Haddad encaminhou uma lei, que não é esse nome, mas o pessoal deu o apelido de arcabouço. Você acha que tem base para aprovar o arcabouço? Acho que tem que... ela é uma lei que vale ter ajustes. Como você vê essa história de tributação no país, em principal essa história do arcabouço? Então, na verdade, é o seguinte, a proposta do nosso ministro Haddad, a gente que acompanha os bastidores, as discussões da economia do país, é muito interessante.
o conjunto de constitucionais que ele quer juntar para garantir tanto à sociedade como para os investidores, para os empresários, um equilíbrio financeiro por anos de investimento. É uma coisa muito interessante. Agora, arcabouço fiscal, a gente vai se discutir, eu principalmente, seria até imaturo a falar para você, achismo de uma coisa que no dia que for passar pelo Senado, eu vou estar lá para analisar, votar, poderia ser até um relator do arcabouço fiscal. Então, eu acho que é uma coisa imatura para um congressista falar sobre esse assunto nesse momento. A ideia, com todo, eu acho uma ideia 100% viável. Agora, desde que ela tramite de uma forma que foi constituída dentro da Câmara Federal, e quando ela for para o Senado da República, vamos ver o que vai acontecer. Se é onde se emenda, onde se muda as leis, como é que vai ficar o arcabouço no final. Se ele vai ter a originalidade como foi constituído. A ideia de uma estabilidade financeira para a sociedade, para o empresário e para o investimento exterior. Se for dentro disso, passar pelas duas casas nessa linha, o arcabouço vai ser um sucesso para a economia do país. Agora, vamos ver o que muda dentro da cabeça dos congressistas, dentro do Senado da República, até chegar na sanção do presidente. Você acha que o governo tem capacidade de aglutinar um número de deputados para algo tão importante? Às vezes eu acho que o governo ainda não tem base para passar um projeto de tal importância. Por quê? Porque um projeto desse, você vai ter que articular com os setores empresariais, vai ter que articular com os prefeitos, vai ter que articular com os governadores, que mexe com essa cadeia inteira de impostos. Porque muda a forma de imposto do Estado, muda a forma de imposto de recebimento do município, vai mudar setores da economia e tem a oposição. Você acha que hoje o governo tem capacidade de aprovar um projeto dessa magnitude, desse tamanho? Porque o meu sentimento, muitas vezes, é que o governo ainda não montou base para aprovar projetos desse tamanho. Na verdade, é o seguinte, o governo está bem maduro naquilo que ele quer e pelo bem do país que ele está proposto a fazer. O que não está maduro ainda, às vezes, são alguns parlamentares que, às vezes, querem disputar acordos políticos para assumirem posições políticas. E, por isso, não aprovam aquilo que é de interesse num conjunto nacional. Tá? Então, assim, às vezes a gente tem que largar um pouco o umbigo e cuidar do bem maior. Então, eu acho que quando o bem maior vai para a mesa, tem tudo para ser aprovado. Eu acredito que o governo tem, sim, uma base política para aprovar. Porque você fala do arcabouço fiscal, você fala da reforma tributária, eu sou um dos incentivadores de emenda da reforma tributária. Eu estou propondo mais de 50 associações, instituições, me procuraram para manter o Simplifica Já. A gente está criando uma forma de uma emenda para ver se a gente pega todos os impostos que interessam aos municípios, principalmente aos grandes municípios, de fazer o Simplifica Já, que eu faço parte dessa, eu fiz essa emenda. Então, eu acho que tanto a reforma tributária como o arcabouço fiscal são duas coisas que são o bombeamento do coração. É o fluxo sanguíneo do corpo brasileiro. O Brasil precisa dessa aprovação. Então, eu acho que esse ponto em X do arcabouço e da parte tributária é uma quase uma unanimidade de aprovação. Eu acho que a incoerência de pensar no só negociação política estadual, municipal, de cargo, de posições, eu acho que não vem à roda nesse momento. Eu acho que são duas coisas para o sistema do corpo do Brasil, para a saúde do brasileiro, do povo. Eu acho que vai para o crescimento, né? Porque tem a história do teto de gastos. Eu acho que vamos aguardar. Eu ainda tenho o sentimento que o Congresso ainda não está maduro no que diz na formação de um bloco para aprovar projetos desse tamanho. Mas vamos vir um pouco aqui agora para a capital. Você, quando você veio do PSL para o PMDB, a convite do presidente Michel Temer, você disse que você estava vindo para engrossar o caldo do prefeito Ricardo Nunes, imaginando nele na reeleição. Não sei, em algum momento deu alguma coisa saiu fora do caminho, que assim, eu acho que não faltou maturidade sua, mas faltou acho que maturidade do prefeito de entender o jogo. Mas primeiro quero entender, muitas vezes na política a gente combina a briga, né? Dá aquela cotovelada, você vem para cá, vou para lá, e acha um caminho comum. Você se colocou como
pré-candidato de umas prévias para ser candidato a prefeito. Só que aí, com quem você ia disputar as prévias seria com o atual prefeito, que não seria nenhuma novidade na política nacional. Não vou colocar nem as prévias do Dória, porque o Dória não estava disputando com ninguém que estava sentado na cadeira. Mas o Suplicy, na reeleição do Lula, o PT teve que fazer prévias entre o Suplicy e o Lula. É lógico, não sei se fizeram algo mais ameno, mas teve prévias. Então não seria algo, não seria novidade, porque no PT já teve isso com o Lula. Você quer mesmo ser candidato a prefeito? E aí depois tem uma notícia que você recuou. Você recuou mesmo? Na verdade, voltando ao começo, quando eu dei essa entrevista, essa foi uma entrevista que eu falei. Agora eu vim para somar, vim para engrossar o caldo. Isso, tem aspas aqui na pauta da produção. Do prefeito Ricardo Nunes. Eu acho que alguns interpretaram isso daí como uma ofensa, de que eu tinha a presunção de administrar São Paulo, alguma coisa parecida, levaram para um caminho totalmente ruim a isso. Só que não, quando a gente fala em engrossar o caldo, é somar, ajudar, fortalecer. Eu acho que na política, você que conhece bem o bastidor de política, quando a gente fala assim, fechou, estamos juntos, vim para engrossar o caldo, não vim para tomar o lugar de ninguém. Não, ao contrário, eu vim para fortalecer o processo. Quero contribuir. A passar disso daí, eu não tive grandes encontros políticos com o Ricardo Nunes, que eu era muito amigo do antecessor dele, do Bruno, né? Que a gente conviveu muito. Bruno Covas, a gente conviveu muito junto, né? Até o Tô tinha. O Tomás, tem até hoje quarto na minha casa, de tanto que ele conviveu com o meu filho, que é da mesma idade dele, o Pietro, são grandes amigos. Você tem um filho só? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Eu tenho a Maria Rafaela, de 27 anos, uma advogada. Tenho o Luca Jordano, também, 23 anos, um advogado. E eu tenho o Pietro, meu menino caçula, com 17 anos, que é um estudante. Voltando, também vai fazer o direito. Voltando à questão. Aí, voltando à questão, e aí, meu convívio com a Prefeitura de São Paulo não ficou tanto como engrossar o caldo, começou a virar uma canjinha rala, a minha relação desse engrossar o caldo. E deixei o prefeito, lógico, ele é o prefeito de São Paulo, acho uma pessoa trabalhadora, ele é correto, cara do bem, trabalhador, cara do bem. Totalmente do bem. Conhece São Paulo, foi vereador por São Paulo, acho que 2 mandatos, conhece São Paulo. Está na rua direto. Está na rua direto, meu trabalhador, acho que sábado, domingo. Primeiro a chegar, a última a sair da prefeitura. Apesar que ele fez uma entrevista outro dia num jornal, né? Falou para o jornal que ele nem sabia quem eu era, né? Jordano, quem que é esse Jordano aí? Aí, até qualquer dia que eu encontrar com ele, eu vou dar um livrozinho meu para ele saber quem eu sou, tal, porque às vezes ele não lembra quem eu sou. Eu sou um mero... Mas ali ele deve ter falado numa brincadeira e o jornalista colocou. Sim, eu posso falar para você? Não acho que ele iria ter essa indelicadeza. Mas eu sou advogado dele. Eu acho que ele retrucou a conversa, né? Aí quando o jornalista falou assim para ele, ele é o senador pelo seu estado, do seu partido. Nem vou comentar, né? Então, assim... E você retirou mesmo a candidatura? Não, a questão não é ter retirado. Quando eu não concordei, São Paulo me deu tudo, senhor. Eu trabalhei na calçada de São Paulo. São Paulo me deu tudo que eu tenho na minha vida. E me dá até hoje, São Paulo me dá. Eu amo essa cidade. Tenho uma paixão desesperada por essa cidade, como eu tenho pelo interior de São Paulo. A gente descarboniza, a gente desestressa, né? Esse lindo interior que nós temos no São Paulo, rico do agro, rico de pessoas, rico de história. Eu amo onde eu habito. Em São Paulo eu senti uma situação que eu não achava que era o projeto do Bruno. Como eu convivi muito com o Bruno, eu sei o que é o projeto do Bruno e o que é o projeto do Ricardo. São 2 projetos diferentes. Eu sei onde o Bruno queria estar e onde ele queria chegar dentro de São Paulo. E não comecei a enxergar isso daí. Enfim. De repente eu sou aquilo que o prefeito falou, não sabe nem quem eu sou, não sabe o que é. De repente é um maluco aí que quer ajudar. Então, enfim, dentro dessa linha, eu cheguei para o meu partido, falei para o meu presidente Baleia, eu quero disputar as prévias dentro do partido para prefeito de São Paulo. Você disse onde? Numa entrevista? Não, eu conversei, uma jornalista me perguntou que tinha escutado essa conversa, que não é a fake news, ela tirou a contraprova comigo. Eu firmei que vinha
acho que quem deu a nota foi até a própria Mônica Bergamo. Eu não lembro. Foi a Mônica Bergamo que deu essa nota. E realmente eu me propus meu nome a disputar as prévias com ele. E ia disputar as prévias com ele. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira, uma pessoa que eu considero e respeito muito, o presidente Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer, respeito demais. Você trata ele como seu padrinho político no dentro MDB. Do MDB, ele é meu padrinho político. É a pessoa que me respeita, me escuta, tem coerência, tem experiência, e eu escuto muito ele. Então, ele me chamou para tomar um café na terça-feira e falou, Jordano, eu acho que, nesse momento, o MDB não merece uma disputa em prévias dentro do partido. Eu gostaria que, se você pudesse, você retirasse a sua candidatura à disputa das prévias. Falei, sim, senhor. Respeito muito o senhor, entendi as explicações, só que uma coisa é o seguinte, eu não vou acompanhar o candidato do MDB. Eu quero ter a liberdade dentro do partido para mim acompanhar o prefeito que de convicção, de pensamento de Bruno Covas, que eu acho que acompanha o racionamento do Bruno. Ele falou assim, está liberado. É esse gancho que eu quero. Porque aí, não sei se eu fico com sentimento de provocação, mas eu te acompanho nas redes. Aí, logo após esse episódio, um pouco depois, você começa a rodar com o pré-candidato ou com o deputado federal Boulos, do PSOL, que uma bandeira de esquerda, tem suas convicções, mas é uma bandeira de esquerda. Ali, você acredita nele como candidato a prefeito ou é uma provocação para o Ricardo ou é alguma pauta de interesse comum? Oi, senhor, deixa eu falar para você. Eu não sou homem de responder a um desequilíbrio de uma resposta de um dirigente público de uma grande cidade do país com uma rivalidade de me dar meu brinquedinho aqui, porque você mexeu no meu brinquedinho. É que você falou que o Michel Temer te deu a liberdade de escolher. Aí, de repente, depois, sei lá, 15 dias, 20 dias, você apareceu numa agenda com o Boulos. Sabe o que aconteceu, Wilson? Aconteceu simples. Como a resposta do prefeito Ricardo Nunes ao Metrópolis, que ele não sabia quem eu era, e quando perguntou, é o senador do seu partido, ele falou assim, deixa pra lá, que é esse cara? A esquerda me olhou e falou assim, peraí, esse cara agora não vai ser mais pré, e agora está disponível em construir, engrossar o caldo com um time firme? Jordano, vem para cá. O maior diligente do nosso país me chamou e falou assim, gostaria que você participasse da campanha do Boulos. Queria que você conhecesse o Boulos de perto, batesse um papo com ele, porque eu acho que o seu estilo, a sua história de vida, Jordano, é bonita aqui, no socialismo. Diretamente a quem precisa, Jordano. Essa história aqui. Vem para cá. Vocês têm alguma pauta em comum? Eu peguei o telefone do Boulos, celular, número, liguei para o Boulos, tudo bem, deputado? Como você está? Tudo bem. Senador Jordano por São Paulo. Pô, Jordano, vamos falar, vamos jantar hoje, vamos. Jantamos, ficamos a madrugada junto, batendo papo, e eu fui convencido por mim mesmo, pelos meus ideais políticos, que o Boulos será o melhor prefeito de São Paulo. Então você vai fazer a campanha do Boulos? Estou na campanha do Boulos. Mas me fala, tem alguma pauta em comum entre vocês dois? Tem pauta em comum. O Boulos sempre brigou pela moradia do povo da rua, ou com métodos não aceitáveis, que a gente fala que é a invasão. Também fez a cozinha solidária para dar alimento dentro dessas invasões, desse acampamento, que hoje a política mudou. O Boulos não precisa em nenhum momento agora invadir nada mais, porque tem um governo agora federal que vai dar Minha Casa Minha Vida. Nós aprovamos 2 milhões de apartamentos para uma Casa Minha Vida. O Boulos não precisa agora, o movimento agora do Boulos, o movimento sem teto, não precisa se preocupar mais com invadir nada mais. E ele abraçou aquele teu projeto de... Abraçou, Bolsa Sopão? Bolsa Sopão. Abraçadíssimo. É alimento para as pessoas mais carentes, não é? Isso daí. É pegar o rejeito do CEAGESP, dos grandes compradores de produtos alimentícios como legumes e frutas, triturar, congelar, fazer um pacote e distribuir para as casas de caridade.
Esse é o projeto que eu tentei fazer na época e não consegui fazer. E nós vamos pôr em prática e as 25 cozinhas, mais ou menos umas 25 cozinhas que o Boulos tem da cozinha solidária, vai ser alimentada com esse pacote. Grande parte desse reaproveitamento junto com esse pacote. Nós estamos muito bem alinhados nos nossos projetos sociais. E uma coisa diferenciada, tive na Fiesp, semana retrasada, tive na Associação Comercial, tive em outras associações para levar o Boulos vai, para eles entenderem que essa conversa de invadir, que a São Paulo vai ser dominada... Você vai abrir a porta para o empresariado. O empresariado vai se apaixonar por um homem que quer que o empresário cresça para gerar emprego, para o povo que precisa, que não tem teto, não tem comida, ter dignidade, ter dinheiro para morar numa casa digna e ter uma boa convivência. Esse é o Boulos. Você acha que o Boulos vai continuar no PSOL ou vai para o PT? Eu acho que o Boulos é um homem de base. Eu acho que a base dele é o PSOL. Eu acho que ele continua no PSOL. Mas, independente disso, ele está no PSOL, se ele for aonde que ele for, o meu projeto é estar com ele. E para encerrar esse nosso bloco aqui, qual que é a sua perspectiva para a eleição de 2024 aqui na capital de São Paulo? Perspectiva que à direita nós temos Ricardo Salles, pré-candidato, ele mesmo declarou. Nós temos o prefeito Ricardo Nunes para reeleição. Nós podemos ter o astronauta Marcos Pontes, que pode vir. Mas por onde? Também pela direita, pro PL. Mas o Ricardo Salles não é PL? Mas aí é uma discussão entre eles, quem vai ficar no partido, quem vai sair. Eu estou falando para você o sentimento. Você está aceitando as conversas. Atrás das cortinas. Eu não sou muito homem de palanque, sou homem de ficar mais atrás das cortinas. Então, nós estamos vendo uma direita, um centro, uma direita muito bem dividida para ter um candidato. E aqui, nós, na base de centro, eu vou me considerar centro-esquerda, junto com o Boulos, que acho que a gente está bem resolvido. Quem que é o nosso candidato, que é o Boulos. Isso eu escutei da boca do próprio presidente da República, como do próprio dos dirigentes, do grande ministro, amigo, cumpridor das suas palavras, ministro Padilha. Então, eu acho que dentro dessa linha, e da Grace, presidente do partido, então, dentro dessa linha, a esquerda o centro-esquerda está bem definido, que o Boulos é o único candidato. E nós estamos vendo que vai vir do outro lado. Nós temos agora uma pessoa amiga, que eu gosto bastante dele, o ex-governador, candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, que também pode vir para disputar a Prefeitura de São Paulo, que é um bom nome, um bom sujeito, gosto muito dele. Então, eu acho que o centro da direita ele está bem dividido. Você acha que o Lula vai ser um bom padrinho político nas eleições? Você acha que a economia vai estar de uma forma que dê força política para o Lula colocar a mão e resolver a eleição? Você acha que ele vai ser um bom padrinho? Com certeza. O que depender de mim, do nosso grupo político de trabalho, aí que eu te falo que a CPI da fake news ou a FAPI do dia 8 atrapalha esse processo. Então, mas o que depender da gente para a construção desse Brasil melhor, não daqui para a eleição do Boulos, daqui para o futuro das nossas gerações, do seu filho, dos nossos netos, é trabalhar pelo país. É ter um Congresso menos negociador e mais coerente às razões de aprovação do nosso país, das leis que favorecem o nosso povo brasileiro. Bem, Jordano, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Hoje nós conversamos aqui com o senador Jordano, uma conversa muito produtiva, é um grande amigo. Falamos sobre CPI de 8 de janeiro, falamos sobre a questão tributária, falamos sobre fake news, contamos um pouco a história de vida do senador, falamos sobre as questões das eleições municipais de 2024. Eu quero agradecer muito você que nos assiste, pedir também que faça inscrição no nosso canal e curta nossas redes sociais. Jordano, para encerrar, passar a palavra para você, muito obrigado. Você aceitou de pronto o convite para participar do meu programa, você me deixa muito feliz com a sua presença. E o senhor, mais uma vez, é um imenso prazer estar aqui com você. Eu sei que você é um homem sério, um homem que sempre foi de bastidores da política, aguerrido, um cara que luta muito por aquele projeto que você acredita, e por isso que eu estou com você. De novo, para usar a frase, para engrossar o seu caldo. Muito obrigado, Jordano, e obrigado para vocês que nos assistem até agora.